Quem trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, Provérbios 16, versículo 1, da Bíblia, Nova Versão Internacional, que eu vou ler. Eu estou falando nesses domingos sobre planejamento. Estou mostrando na Bíblia que Deus quer que você tenha esse entendimento de planejamento. Porque muitas vezes as coisas não dão certo para muitas pessoas porque elas não planejam. E muitas vezes as pessoas planejam e não dão certo porque elas não colocam esse planejamento diante de Deus. Mas o planejamento cabe a nós. Nós é que temos que planejarmos as coisas. E esse planejamento, nós temos que pedir a bênção de Deus nele, para que nós não venhamos ficar na frustração. Porque quando a gente tem um planejamento e a gente começa a executá-lo e nada dá certo, vai ficar em nós aquele sentimento de frustração. E quando as coisas começam a sempre não dar certo, essa frustração vai se acumulando dentro de você. E se vai se acumulando, vai causar uma dor na sua alma. E, consequentemente, essa dor na sua alma pode, lá na frente, se tornar uma depressão. Então, você precisa que as coisas aconteçam. Porque quando as coisas acontecem, você se sente feliz. Quando as coisas não acontecem, você se sente frustrado. E o acúmulo de frustrações, de decepções, gera uma dor, que pode lá na frente desencadear uma depressão. Pode lá na frente desencadear uma dor na alma, que leva a pessoa a ser depressiva. Então, eu estou falando sobre planejamento. Provérbios 16, 1 da Bíblia, Nova Versão Internacional, diz assim: ao homem pertence os planos do coração. Então, pertence, é você que tem que planejar. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Ou seja, Deus é quem confirma os planos, mas a nós cabe planejar. Digo amém, pessoal? Tudo que você alcançou na sua vida, porque você fez uma meta e você planejou para chegar nessa meta. Claro que algumas coisas você alcançou sem fazer um planejamento, acontece, mas coisas que vão trazer resultado na sua vida, coisas boas, você tem que ter um planejamento, senão você não chega lá. Então, é de Deus planejar. Abra a Bíblia agora, que eu vou ler dois exemplos aqui. Gênesis capítulo 13, primeiro livro da Bíblia. Aí eu vou ler da Bíblia atualizada, revista e corrigida, que é a Bíblia que a maioria utiliza, é a Bíblia mesmo que você tem aí a tradução. Aqui em Gênesis capítulo 13, nós temos um exemplo muito interessante de planejamento. Aqui fala de Abraão e Ló. Abraão, o Ló era sobrinho de Abraão, que ele o tinha como filho. E Deus falou para Abraão sair da casa dele, da parentela dele, e só ele e a família. Mas o Abraão levou esse sobrinho. Porque o Abraão achou que o sobrinho era como um filho, então não era parentela, mas era, irmão. E aí não deu nada certo. Não deu nada certo. Quando a gente não ouve a Deus na íntegra, as coisas não dão certo. Então Deus falou com ele: vai que eu vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar e tal. Deixa a sua parentela. Ele levou o sobrinho, não deu certo. Chegou uma hora que ele teve que falar para o sobrinho ir embora, porque Deus falou para ele: o que você está fazendo com o sobrinho aí? Eu não falei para você, era você. A promessa era para você. Mas tinha o Ló. E não estava dando certo, está escrito aqui. Então Abraão orou a Deus, ele já sabia o que Deus queria, Deus já tinha um plano. E ele estava seguindo um pouquinho o coração dele. Tem hora que Deus tem um plano, mas a gente quer seguir o nosso coração, irmão. Diga amém, gente? A gente quer seguir o nosso coração. E a Bíblia diz: o coração do homem nosso coração nos engana. O seu coração já te enganou? Poxa, pastor, eu pensei que era bom. Eu achei que era bom. O meu coração me dizia que era bom. Depois eu fui ver que não era bom. Na linguagem aí fora, foi uma furada. Entrei numa furada. Diga amém, gente? Não é verdade? Por quê? Porque o seu coração te enganou. Os sentimentos.
Então Abraão, vamos ler aqui, ó, versículo 8: disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Então presta atenção, o Abraão era um homem muito rico, que tinha muitos servos e servas. O Ló também. Eles tinham muito gado, muitas ovelhas e tal. Então o pessoal de trabalho dele, que eram os pastores de ovelhas, não era pastor igual o pastor aqui de pessoas, de ovelha, eles começaram a brigar pelo pasto, brigar pela água. Começou a ter uma briga nas duas famílias lá, nos dois povos. E eles ficaram tentando pacificar. É como você que os parentes estão desentendendo e você fica tentando ali pacificar. Você fica tentando acalmar, levantando a bandeira branca. Diga amém, gente? Diga assim, levantando a bandeira branca. Bandeira branca é a bandeira né? Então, você fica ali. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados são os pacificadores. Então você fica ali, não é assim não, olha, calma. Você fica ali. O Abraão, ele fez o possível, mas chegou uma hora que ele viu que não tinha jeito, que era melhor o Ló seguir o caminho dele, e o Abraão seguiu o caminho dele, porque ele não conseguiu conciliar, pacificar os dois povos, os servos de Abraão com o servo de Ló, e o Ló e Abraão também, os dois estavam se desentendendo já. Olha o que está escrito aqui, ó. Vamos ver aqui. Ora, não haja contenda entre mim e ti. Os dois já estavam discordando, já estavam tendo problema. E entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Então ele falou, ó, não dá, nós não estamos mais nos entendendo, então não tem jeito. Você tem que seguir o seu caminho, que eu vou seguir o meu. Mas o Abraão orava a Deus. E Deus falou com ele. No versículo 9, o Abraão falou assim, não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. O Abraão, ele orou a Deus, sabia que Deus está com ele aonde ele estivesse. Quem quer que Deus esteja contigo, aonde você estiver? Esse é o segredo. Deus tem que estar conosco onde nós estivermos, pessoal. Porque se nós estivermos no lugar bom, mas Deus não estiver conosco, não vai dar nada certo. Mas se nós estivermos no lugar ruim, e Deus estiver conosco, vai dar tudo certo. Diga amém. Entendeu? Então o Abraão orou e chegou para o sobrinho e falou, olha, você escolhe para onde você quer ir. Você quer ir para a direita? Não, eu vou para a esquerda. Se você quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Quer dizer, o Abraão já sabia que ele podia fazer isso, porque Deus está com ele. Ele orava, buscava a Deus. E, na verdade, ele deu ao sobrinho dele aquele poder de escolha. Ele deu aquele poder de escolha. Mas o sobrinho dele, o Ló, não era de oração tão espiritual de buscar a Deus como ele. O que ele tinha que fazer? Então, espera um pouco, tio, que eu vou buscar a Deus para ver para onde Deus quer que eu vá. Ou então, ele podia falar, não, eu estou aqui debaixo da graça do Senhor, escolhe o Senhor para onde o Senhor quer ir, que eu vou para o outro lado. Foi dada aquela oportunidade, que ele podia ter feito isso, mas ele podia ter falado, Senhor, para onde eu vou? Então, o que ele fez? O plano dele foi só de acordo com o que ele estava vendo, de acordo com o coração dele. Então, aqui diz, versículo 10, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a terra da campina do Jordão, que era bom, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se do outro. Então Ló, ele escolheu, e aos olhos dele aquela terra era maravilhosa, porque ela era boa mesmo, aos olhos era uma terra próspera, uma terra plantava, colhia, era um lugar melhor aos olhos, mas ele não apresentou aquele plano a Deus. Senhor, eu estou com o meu pensamento em ir para aquela região, já que o meu time dessa oportunidade de escolher, o Senhor me dá a bênção se eu for para ali. Senhor, eu tenho um plano, a terra é boa. Quer dizer, ele escolheu
fez um plano no coração dele, plano dele, entre aspas, humanamente não estava errado, porque você tem que escolher o melhor. Mas só que tinha que ter aqui a bênção de Deus, a direção também de Deus. Talvez Deus ia falar, não vai para lá não, que aquela região o povo é promíscuo, que o povo era promíscuo. Depois Deus teve que destruir aquela região de Sodoma todinho. Não vai para lá porque ali não é o lugar que você tem que estar. Pessoal, nem todo lugar você que é cristão tem que estar. Tem lugar que você que é cristão não pode estar. Aqui neste mundo. Quem está entendendo? Diga amém, gente. Você não pode estar na roda dos escarnecedores. Você não viu aqui, quem veio domingo passado? Você não viu o reverendo falar da roda dos escarnecedores? Mas tem cristão que está ali. Roda dos pecadores, mas tem cristão que está ali. Aí é vítima daquele caminho e põe a culpa em Deus. Não, ela que fez a escolha errada. Não ouviu a palavra de Deus. Então, voltando aqui, o Ló escolheu aquela região que parecia ser próspera, parecia ter sucesso. Não apresentou a Deus aquele projeto de ir para aquele lugar. E foi. E ali, a princípio, tudo ia bem. A princípio, as coisas estavam acontecendo favoráveis. Mas houve uma guerra entre 4 reis contra 5. Além dele, era o governo. Vamos usar essa expressão de hoje. Era o governo. As nações, os reis ali, se desentenderam. 4 reis contra 5. Pela lógica, era para vencer os 5 reis, porque era o número maior. Mas quem venceu foram os 4 reis. Olha só. A lógica nem sempre funciona. Os 4 reis não eram os reis daquela região da Campina. Os 5 reis eram da região da Campina ali. Esses perderam. Aonde estava Ló? Lá. Ló perdeu tudo. Olha o que está escrito aqui em Gênesis capítulo 14, versículo 11. Vamos para o capítulo 14, versículo 11. Gênesis 14, 11. Diz assim: então houve guerra entre os 4 reis contra os 5. Tudo bem. Os 4 venceram. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Os reis venceram o exército daqueles 5 reis, e tomaram os bens todos. Os alimentos, tomaram tudo. Morreu muita gente, guerra. 12. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Levaram pessoas como escravas, que iam trabalhar até morrer, escravas, seriam vendidas. E quem é que eles levaram? Porque estava lá Ló e a família. Escravos, e eles não sabe lá o que ia acontecer com eles. Quer dizer, o plano de Ló, Deus não estava naquele planejamento. Deus tem que estar no nosso planejamento. Diga assim: Deus tem que estar nos meus planejamentos. Todo planejamento que você fizer, coloque Deus. É aquela história engraçada que eu já contei aqui, não sei se contei nesse horário, que fala da mocinha, o rapaz que gostou da moça. Eu contei? Sim ou não? A irmã não lembra, eu vou contar, ela não lembra. O rapaz gostou da moça e falou assim: vamos namorar? Ela falou assim: não, você tem que ir para a igreja e aceitar Jesus. Aí ele foi para a igreja. Aí o pastor fez o apelo. Não, primeiro você tem que ir para a igreja. Ele foi para a igreja. Aí assistiu o culto. Agora vamos namorar? Falei: não, você tem que aceitar Jesus. Aí no outro domingo o pastor fez o apelo, quem vai aceitar Jesus, ele aceitou na hora. Diga amém, gente? Aí falou: agora vamos namorar? Ele falou assim: não, você tem que ser batizado nas águas. Aí ele fez o curso do batismo, se preparou, tal, foi batizado nas águas. Aí veio: vamos namorar? Ele falou assim: não, agora você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Diga amém. Aí ele foi para as vigílias, para a reunião de batismo com o Espírito Santo, até ser batizado com o Espírito Santo. Aí foi batizado com o Espírito Santo, chegou para ela: agora vamos namorar? Diga amém, irmãos? Não, aí ela chegou para ele: vamos namorar? Aí ele falou assim: não, agora eu vou pedir a direção de Deus. Quem já ouviu essa história? Quem já ouviu?
Então não perdi meu tempo, não. Várias pessoas não ouviram. Porque de vez em quando a gente prega, de vez em quando a gente repete as coisas, igreja. Não é velhice, não. É porque sempre tem alguém que não ouviu. E Deus fala, dá o exemplo. Ele está pregando, Deus fala no coração, dá o exemplo, para a pessoa entender o que é a direção de Deus. Então, nessa história engraçada, o rapaz agora estava sendo dirigido, não pelo coração dele. Ele agora, Senhor, essa moça é minha bênção. Diga amém, gente? Esse rapaz é minha bênção. Não, mas ele é bonito. Sim, a terra onde o Ló escolheu também era. Era uma terra farta. Também era. Mas Deus não estava naquilo ali. Então, toda decisão que você envolve, todo um exemplo da área sentimental, mas você pode ser qualquer coisa. Você deve apresentar, meu Deus, eu tenho esse plano de fazer esse negócio, de comprar aquilo, de vender. Mas, Senhor, vai ser bom? Meu Deus, não me deixe entrar no prejuízo, não, porque eu sou fiel a Ti. Quem é fiel a Deus? Então, você tem que apresentar a Deus. Então, o Ló não apresentou. Tudo que ele tinha, ele perdeu. O que ele ganhou? Nada. Pelo contrário, perdeu tudo. Os ladrões, os reis, na guerra, levaram tudo. E ele agora perdeu a liberdade dele, virou escravo. Olha que situação. Vamos continuar aqui. Versículo 13. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Manré, o amorreu. Então, irmão de Escol e irmão de Abné, eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Então, aqui, o Abraão já tinha uma estratégia, olha só, um planejamento. Preparou lá os 318 que estavam na casa dele, que eram preparados, pessoas que estavam juntas, e falou, vamos resgatar. Vamos buscar de volta o que o inimigo tomou. Você também, se perdeu alguma coisa por um mau planejamento, você tem que ter essa fé, eu vou recuperar, eu vou trazer de volta. Digo amém, gente? Nós estamos passando um tempo de recuperação, irmão. Muitas vezes a pessoa não vê isso, porque a pandemia mudou o mundo. Mudou ou não mudou, pessoal? Então agora é um período de recuperação. Diga para mim uma coisa, quando a pessoa faz uma cirurgia, ela não precisa de um período de recuperação? Precisa ou não precisa? Ela sai do hospital, no outro dia ela já pode fazer tudo. É assim? Dependendo do tipo de cirurgia que ela passou, ela vai precisar de um tempo maior ou menor. Cada caso é um caso. Então, muitas vezes agora, por exemplo, a terra, agora as pessoas estão no período de recuperação. Mas elas aí são apressadas. Poxa, mas não melhorou logo. Não, pessoal. A pandemia deu um estrago no mundo. A economia no mundo travou. Os navios não cruzaram os oceanos. Os aviões não voaram. Os ônibus, os caminhões, poucos puderam movimentar. Então, ia acontecer o desabastecimento, porque também parou de produzir. Parou de produzir, vai faltar, vai usar o que tem, vai acabar. Isso mexeu com o mundo. Para equilibrar as coisas, demora, existe um período de recuperação. Igual esse exemplo da pessoa que faz uma cirurgia. Demora um pouco, é natural, mas a mente, nós queremos tudo para ontem. É ou não é? A nossa mente é assim, tudo logo. Mas tem coisa que não é assim. Levará um certo, mas você tem que querer recuperar. Quem quer recuperar? Diga amém. Não é ficar, é assim mesmo, Deus quer assim, é assim, tem que ser assim. Não, eu quero recuperar. O Abraão não olhou e falou assim, bem feito, quem mandou ele ir para lá? Porque normalmente a gente faz isso, quando a gente está aborrecido com alguém. Bem feito. Antigamente também, quando eu era criança, eu ouvia muito isso. Bem feito. A mãe e o pai falavam quando eles faziam uma arte, né? O que aconteceu? O menino me bateu. Quem foi o menino? O menino da esquina. Bem feito. Quem mandou você ir lá querer brigar com ele? Viu? Diga amém, gente. Aí eu me cortei o dedo com a faca. Bem feito. Quem mandou você mexer com a faca? Que o pai e a mãe falam para a criança não mexer com a faca. Fala ou não fala? Mas a criança obedece. Tem umas crianças que é desobediente. Aí vai mexer, se machuca, que o pai e a mãe falam. Ai, tadinho. Alguns falam, outros falam assim, quem mandou mexer na faca?
Antigamente os pais falavam, hoje eu já não sei. Hoje eu já não sei, as coisas mudaram, mas antigamente o pai falava, bem feito para você não mexer mais. Aí o filho ficava assim, Mas aprendia ou não aprendia? Então, vou voltar aqui. Então, o Abraão não olhou e falou assim, bem feito para ele. Quem mandou ele para aquele lugar lá? Não. Nosso parente, nosso familiar vai errar, pessoal. Aí nós temos que ajudar, nós temos que orar por ele, nós temos que estender a mão. Isso é amor. Estender a mão é um ato de amor. Digo amém? Continuando aqui. Então Abraão foi atrás, versículo 15, e dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Em outras palavras, o Abraão resgatou tudo. Irmãos, põe essa fé no seu coração, que se você teve perda, você vai resgatar tudo. Diga, eu vou resgatar tudo. Talvez você pare agora e olhe, pastor, eu tive umas perdas. E aí, você está com essa fé de Abraão de resgatar, ou você está com a fé, digamos assim, de deixar para lá? Deixa para lá. Tem que ter a fé de Abraão de resgatar. Digo amém, pessoal? Que o diabo não quer que você tenha essa visão que eu estou passando aqui. Que aí ele vai ficar com o que é seu. O Ló não ia conseguir sair daquela situação se ele não recebesse ajuda. Então, o Abraão foi lá e resgatou tudo. O irmão, o Ló, seu irmão, sua fazenda, que é os bens materiais, também as mulheres, o Abraão resgatou, né? E, inclusive, ele resgatou os bens dos reis também. E ele devolveu para os reis o que ele tinha resgatado, tomado dos outros reis. Olha como é que Deus agiu. 300 venceram esses reis. Deus estava naquilo ali. Deus estava no negócio. Digo amém? Agora, tem uma coisa importante. O Abraão era fiel a Deus. Quem é fiel a Deus? Porque uma vez que Abraão resgatou, ele resgatou tudo, todo o ouro, toda a prata, todos os bens ele resgatou. Né? Recuperou o que era do sobrinho dele. E muitas coisas iam ficar para ele também, porque além do resgate, teve as coisas que os inimigos fugiram e deixaram para ele, que ele pegou. Mas ele não ficou não, ele devolveu tudo, e ele era fiel a Deus. Nós vamos ler o capítulo 14, agora o versículo 18, olha o versículo 18, diz assim, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. Os reis, inclusive um da região lá, que era o Melquisedeque, que era sacerdote, que tinha perdido também as coisas, voltou para agradecer a Abraão, recebeu Abraão e deu a bênção para Abraão e falou, olha, Deus te abençoou para você vencer os inimigos. E aí no final diz aqui, que Abraão fez o quê? E deu-lhe o dízimo de tudo. O Abraão, versículo 20, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou aos teus inimigos, e deu-lhe o dízimo de tudo. O Abraão deu o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Inclusive a Bíblia fala do dízimo, que o Abraão foi dos primeiros a dar o dízimo. Digo amém, gente? Ele deu o dízimo de tudo que ele tinha conquistado naquela guerra, naquela vitória ali, além de ter devolvido, deu o dízimo daquilo que tinha ficado para ele, dos outros que ele tinha conquistado na batalha. Ele era fiel a Deus. Você também tem que ser fiel a Deus nas conquistas que Deus te dá. Porque se você não é fiel a Deus, o inimigo pode tomar. Infelizmente, o Ló na Bíblia não é uma referência de um homem que era fiel a Deus. O Ló, foi uma referência de um homem que não buscava a Deus. Tanto é que depois, aconteceu só coisa ruim com o Ló. O Ló ainda voltou para Sodoma de novo. O Ló é meio cabeça dura. Diga amém, gente? Porque ele voltou para Sodoma. Depois Deus teve que destruir Sodoma. Ló perdeu tudo. Ainda perdeu a esposa que virou uma estátua de sal. E ficou só ele e as duas filhas. E as duas filhas não tinham temor de Deus
embebedaram Ló e tiveram relação com ele. Para quê? Para ter geração, porque elas podiam se casar depois, tinham povos na terra, mas elas não tinham temor. Embebedaram o pai e tiveram relação, ele não viu, estava bêbado, nasceu um povo lá, que era um povo que não era abençoado, que deu muito trabalho. É história bíblica, você tem que ver história, isso aí você aprende na grade, no nosso curso teológico. Diga amém, gente? São histórias, coisas, quer dizer, não foi uma coisa boa a referência de Ló. A referência de Ló é como um homem que não andou igual a Abraão na presença de Deus. Então, os planos dele não deram certo. Por quê? Não apresentou a Deus. Então, os nossos planos, nós temos que apresentar a Deus. Temos que ter os planos. Vamos ler novamente aqui, ó. Provérbios 16, 1. Ao homem pertencem os planos do coração. Então, quais são os seus planos? Você tem que ter os seus planos. Ah, pastor, nem tem pensado direito. Você não pensa, como é que vai fazer? A cabeça é para pensar. Diga amém, gente? É para planejar. Você tem que planejar. Ah, pastor, mas eu estou velho. Velho é o diabo. Diga assim, velho é o diabo. Em nome de Jesus. Tá ali, está chegando o casamento daquele casal ali. Dia 15. Fica de pé ali, ó. O casal ali vai casar dia 15. Qual é a igreja que vai ser? Lá em Leopoldo, que hora? 18 horas. 18 horas. Eles já estão planejando casamento. O pai e a mãe já estão planejando os netos. Digo amém, gente? Mais para frente, né, irmão? Planejamento envolve tempo. Parabéns. Vamos lá dar uma benção lá. O pastor que vai fazer, mas eu vou lá dar uma benção. Vou chegar de butuca lá. Dar uma benção, que eles vão começar a vir, eles precisam de bênção. Vamos dar uma benção para eles? Estenda a mão e diga, sejam abençoados. Multiplique na terra. Vitórias. Bate palma para Jesus. Cadê o Jefferson? Então tem que planejar, pessoal. Agora tem que apresentar a Deus, para Deus dar o amém. O amém, aqui, vamos ler, ó. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então, Senhor, dê a benção. Senhor, mostra se é benção. Meu Deus, não me deixa cair em laço. Porque tem hora que a gente não vê que aquilo é um laço para nós. A gente não enxerga. Meu Deus, não me deixa cair no laço. Livra-me do laço do passarinheiro, como está escrito lá, né, no Salmo. Acho que é o Salmo 23 ou Salmo 91.